Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Êxodo capítulo 31. Yahvé falou a Moisés dizendo: Eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi com o Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalho, para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para realizar toda espécie de trabalho. Eis que lhe dou por companheiro o Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. Coloquei a sabedoria no coração de todos os homens de coração sábio, para que façam tudo o que te ordenei: a tenda da reunião, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus acessórios, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, a bacia com a sua base, as vestimentas litúrgicas, as vestimentas sagradas para o sacerdote Arão e as vestimentas dos seus filhos para o exercício do sacerdócio, o óleo da unção e o incenso para o santuário. Farão tudo de acordo com o que te ordenei. Yahvé disse a Moisés: Fala aos israelitas e dize-lhes: Observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o que vos santifica. Observareis, pois, o sábado, porque é uma coisa santa para vós. Quem o profanar será castigado com a morte. Todo o que realizar nele algum trabalho será retirado do meio do povo. Durante 6 dias poder-se-á trabalhar. No sétimo dia, porém, se fará repouso absoluto em honra de Yahvé. Todo aquele que trabalhar no dia do sábado deverá ser morto. Os israelitas observarão o sábado, celebrando de geração em geração, como uma aliança eterna. Será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque em 6 dias Yahvé fez os céus e a terra. No sétimo dia, porém, descansou e tomou alento. Quando ele terminou de falar com Moisés no monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Deus, ele quer as coisas. Então ele chamou Bezaleel e falou: peça para que Oliabe o ajude, porque o Espírito de Deus capacitou os dois para trabalhar em madeira, em pedras preciosas, com ouro, com prata e com bronze. Então, quando Deus nos chama para a obra dele, ele nos capacita. O Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade para fazermos o que Deus ordena para nós. E não é para fazer menos, mas também não é para fazer mais. Tão somente o que Deus nos ordena é para ser feito. E quando recebemos os dons, quando recebemos os talentos de Deus, é para usarmos aonde? Na obra dele, fazendo a vontade de Deus. Então, Deus nos chama para a obra, Deus nos capacita para essa obra e devemos fazer como ele nos ordena, usando as ferramentas que ele nos dá. Capítulo 32. Quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, congregou-se em torno de Arão e lhe disse: Vamos, faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu-lhes: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os trouxeram a Arão. Este recebeu o ouro das suas mãos, o fez fundir em um molde e fabricou com ele uma estátua de bezerro. Então exclamaram: Este é o teu Deus, ó Israel, o que te fez subir da terra do Egito.
Quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez esta proclamação: Amanhã será festa para Yahvé. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. O povo assentou-se para comer e para beber, depois se levantou para se divertir. Yahvé disse a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, perverteu-se. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, o adoraram e ofereceram sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do país do Egito. Yahvé disse a Moisés: Tenho visto a este povo, é um povo de cerviz dura. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles a minha ira e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Alguém gritou: Este é o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Quem foram? Aquelas pessoas que saíram com Moisés, com Israel, lá do Egito, estrangeiros, não só egípcios, mas de outros povos também. Vamos aproveitar que Deus está libertando Israel. Vamos ser libertos também. Vamos acompanhar Moisés. Vocês viram os prodígios, as maravilhas que Yahvé fez aqui no meio do Egito. Então não é bom ficarmos. Vamos embora também. Então, egípcios, vamos dizer assim, moabitas, edomitas e um monte de coisa ali foram juntos. E aí então, vamos fazer um Deus, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés. Ele já estava há 40 dias falando com Deus, escrevendo Gênesis, sendo detalhadamente instruído por Deus nessa escritura. E aí, Deus fala para ele: Moisés, agora você desce, porque aquele povo se corrompeu. Então, tiraram os brincos das mulheres, das filhas e dos filhos. E o que acontece hoje? Nossos filhos estão usando brinco, nossas filhas sendo tatuadas. E agora? Está correto isso? Não. O povo vai na direção do errado. Rapidamente saíram da presença de Deus e se corromperam. Moisés, porém, suplicou a Yahvé, seu Deus, e disse: Por que, ó Yahvé, se acende a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Porque os egípcios haveriam de dizer: Ele os fez sair com engano para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Abranda o furor da tua ira e renuncia ao castigo que pretendias impor ao teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi, dar-la-ei a vossos filhos, para que a possuam para sempre. E Yahvé então desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Moisés voltou-se e desceu da montanha com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas nos dois lados. Estavam escritas em uma e outra superfície. As tábuas eram obra de Deus, e a escritura era obra de Deus gravada nas tábuas. Josué ouviu o barulho do povo que dava gritos e disse a Moisés: Há um grito de guerra no acampamento. Respondeu ele: Não são gritos de vitória nem gritos de derrota. O que ouço são cantos alternados. Quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés acendeu-se em ira, lançou das mãos as tábuas e quebrou-as no sopé da montanha. Pegou o bezerro que haviam feito, quebrou-o e triturou-o até reduzi-lo a pó miúdo, que espalhou na água e fez os israelitas beberem. Se Deus tivesse exterminado todo o povo e feito de Moisés uma grande nação, de todo jeito a promessa para Abraão não seria quebrada, porque Moisés é descendente de Abraão. Então não é nenhuma falha. Mas Deus, com isso, ele faz o quê? Ele coloca Moisés à prova. Moisés, faço de você uma grande nação.
Não, Senhor, o Senhor não prometeu isso para mim. O Senhor prometeu isso para Abraão, para Isaac e para Israel, ou Jacó. Então Deus falou, esse servo é fiel, esse servo é bom. Então eu posso confiar em Moisés. Então é assim, Deus às vezes nos coloca numa situação que você fala, isso é errado, não vou tocar nisso, porque Deus não se agrada. Agora, você tem uma situação em que você acha que vai se dar bem, pergunta, Senhor, é de ti? Eu posso pegar? Aí você vai, toca em alguma coisa que não é permissão de Deus, como no caso, vamos ver lá na frente, Davi e Saul, que teve duas oportunidades para matar Saul e não o fez. Então era como se fosse um teste para Davi. E aqui é como se fosse um teste para Moisés. Não, eu extermino esse povo e faço de você uma grande nação. Não, Senhor, o Senhor fez essa promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, não para mim. Moisés disse: Que fez este povo para atrair sobre si um pecado tão grave? Arão respondeu: Que não se acenda a cólera do meu senhor. Tu sabes quanto este povo é inclinado para o mal. Eles me disseram: Faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque a esse Moisés, o homem que nos fez subir do país do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu disse: Quem tiver ouro, tire-o. Eles moderam, eu o lancei no fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: Quem for de Yahvé, venha até mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele. Ele lhes disse: Assim fala Yahvé, o Deus de Israel. Cingi cada um de vós a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo acampamento de porta em porta e matai, cada qual a seu irmão, a seu amigo, a seu parente. Os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram do povo uns 3.000 homens. Moisés então disse: Hoje recebestes a investidura para Yahvé, cada qual contra o seu filho e o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós cometestes um pecado grave. Todavia vou subir a Yahvé para tratar de expiar o vosso pecado. Voltou, pois, Moisés a Yahvé e disse: Este povo cometeu um grave pecado ao fabricar um Deus de ouro. Agora, pois, se perdoasses o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. E Yahvé respondeu a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Mas no dia da minha visita eu punirei o pecado deles. E Yahvé castigou o povo pelo que havia feito com o bezerro fabricado por Arão. Moisés intercede a Deus pelo povo. Senhor, eles pecaram, mas tenha compaixão, piedade e misericórdia. Assim é Jesus. Ele intercede por nós, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador, ele é o nosso advogado. Mas, assim como Deus falou, extermina todos esses rebeldes, Deus, já expliquei em alguns vídeos lá atrás, quando a coisa é grave, Jesus não segura as pontas, não. Quando Deus fala, vou eu cuidar desse negócio agora, Jesus fala, não estou mais aqui, não posso fazer mais nada. E o agir de Deus é esse. Ele abre, joga dentro e fecha. Mas ele dá muita chance. Ele dá uma, ele dá duas, ele dá três, ele dá várias chances, ele dá várias oportunidades. Então hoje nós temos a oportunidade de quê? Receber Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador de nossas almas, ter o nosso nome escrito no livro da vida. E foi o que Deus falou. Eu risco do livro o nome de todos aqueles que se rebelaram contra mim. Então nós temos o nosso nome no livro da vida. Mas se Deus falar arranca, Jesus vai ter que arrancar. E ai de nós se o nosso nome não estiver no livro da vida. Por isso que lá em Apocalipse,
A igreja será arrebatada. Ficarão na terra só os perversos, mas Deus dará uma chance para os perversos. Quem se arrepender será salvo. Quem continuar terá uma segunda chance. E quem se arrepender nessa segunda chance também será salvo. Depois, quem não se arrependeu, virão as taças. As taças é o juízo divino, é o juízo definitivo. Não tem mais salvação.